Olá, bom dia. Bem-vindos ao segundo dia da 8ª Conferência de Valor da APA. Depois de uma manhã cheia de trabalhos em e-learning, com masterclasses, seminários e, acima de tudo, uma excelente partilha de conhecimentos e de experiências, iniciamos agora a segunda parte da manhã, com uma sessão dedicada a soluções inovadoras na área da saúde. Esta é uma sessão que conta com o apoio e com a curadoria da Microsoft e onde 4 empresas terão a sua oportunidade de apresentar soluções atuais, inovadoras e que vão de encontro às nossas expectativas e necessidades operacionais, objetivos de qualidade e de excelência que nos orientam a todos no ramo da saúde. Ao longo desta conferência vamos ter três sessões de pitches semelhantes. Temos no dia 22 e no dia 23. Portanto, estejam atentos e participem. Para a sessão de hoje, peço ao nosso vasto auditório virtual, que coloque as suas questões que tenha para os nossos intervenientes através do chat na plataforma da conferência. E eu depois farei a gestão e, de acordo também com o tempo e com a disponibilidade no final da sessão, colocaremos as questões colocadas, está bem? Portanto, o primeiro pitch desta primeira sessão de soluções inovadoras pertence à Everis e quem fala é a Ana Pereira. A Ana é licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão e tem mais de 19 anos de experiência na consultadoria na áreas de Administração Pública e Saúde e já trabalhou nos setores da saúde, da segurança social, finanças, administração interna e defesa. Na área da saúde tem trabalhado tanto no setor privado como no setor público, tendo sido a primeira coordenadora do projeto de combate à fraude e desperdício no SNS. Atualmente é diretora da Everis para o setor público e da saúde e é responsável em Portugal pela iniciativa ECOS. A Ana tem a palavra para nos falar agora do vosso modelo de prestação de cuidados de saúde não presenciais. Obrigada, Ana. Venho-vos falar da nossa plataforma que a Everis desenvolveu para apoiar cuidados de saúde não presenciais. Portanto, como todos sabemos, a sociedade foi evoluindo com muita transformação tecnológica que introduziu mudanças importantes na sociedade e que influenciou a forma como as decisões passam a ser tomadas. Portanto, estamos a falar de uma permanente conexão entre as pessoas e com acesso permanente à informação que precisam e que naturalmente influencia a tomada de decisão. Estas alterações naturalmente refletiram-se naquilo que são os cuidados de prestação de cuidados de saúde e, portanto, passamos de uma medicina mais paternalista no século XX, em que o médico decidia tudo praticamente sozinho sobre o seu paciente, os cuidados de saúde eram feitos de forma presencial e os modelos tecnológicos assentavam em interações meramente por páginas, espaço web, para uma medicina mais participativa, em que o paciente passa a ter um papel ativo na prestação dos seus cuidados de saúde, pela utilização de novas ferramentas digitais e sociais e com acesso em tempo real à informação. Para hoje, numa medicina mais colaborativa, de partilha de decisões entre paciente e cliente, paciente e profissional, peço desculpa, em que os cuidados de saúde se fazem de uma forma presencial, mas também não presencial, em que o acesso à informação é feito em qualquer lugar, em qualquer momento, multiplataforma e multicanal. Portanto, cada vez mais caminhamos para proporcionar aos pacientes, aos cidadãos, aos profissionais e às organizações de saúde um vasto serviços, soluções que facilitam e promovem a adoção de novos modelos de prestação de cuidados de saúde, novos paradigmas de comunicação e interação entre todos os intervenientes, passando de um modelo mais orientado a visitas presenciais para um complemento dessa mesma atividade presencial com uma atividade à distância, de um modelo mais baseado em guias clínicos para uma orientação mais ao resultado dessas prestações de cuidados de saúde e de um tratamento uniforme de todos os pacientes para um modelo mais personalizado de acordo com as características de cada paciente. Neste contexto, a Everis criou uma solução, o ECOS Remote Health, que é uma combinação de um conjunto de canais
que promovem a comunicação, participação e a colaboração à distância entre profissionais e pacientes e que tem um conjunto vasto de funcionalidades, que destacava aqui videoconferência e chat para comunicação entre profissionais e pacientes, um espaço de partilha de informação com o paciente de acordo com as suas características, a disponibilização de caixas de correio de troca de informação entre profissionais e pacientes, profissionais individualizados ou, por exemplo, por especialidade, totalmente segura a partilha de informação por esta via dentro da plataforma, a disponibilização de questionários ou formulários criados de forma dinâmica, por exemplo, para questionários que sejam necessários fazer prévios a determinado tipo de exames, a determinado tipo de intervenções ou de monitorização de pacientes crónicos, um acesso para os pacientes de toda a documentação clínica num único local, acesso à sua agenda de consultas e exames e também para o lado do profissional à sua agenda de trabalho, e uma monitorização remota, quer do ponto de vista do cliente por inclusão de informação que decorre de dispositivos externos ou acesso a essa mesma informação por registro manual, e para o profissional o acompanhamento de forma remota destes mesmos pacientes e ações subsequentes. A disponibilização de plataformas externas, se o cliente assim entender, num único espaço para o seu paciente, e também áreas de back-office, portanto de personalização e administração para a própria plataforma. Portanto, esta é uma plataforma que foi criada bem antes deste contexto pandémico, portanto que era muito direcionada ao acompanhamento e monitorização de doentes crónicos, doentes em convalescença, doentes com determinado isolamento geográfico ou com um distanciamento geográfico face aos pontos de acesso a cuidados de saúde presenciais, que permitia disponibilizar esses mesmos cuidados de uma forma remota, mas naturalmente que o contexto pandémico em que vivemos levou a que nós adaptássemos também esta plataforma numa perspectiva mais direcionada ao Covid-19, proporcionando um conjunto de serviços e funcionalidades que o cliente pode utilizar para acompanhar de forma próxima os seus pacientes nesta pandemia em que vivemos. Portanto, destaco-vos só aqui alguns ecrãs de forma muito sumária, porque não tenho tempo a explorar a plataforma como um todo, mas dando-vos aqui a destacar aquilo que o paciente começa por ver quando entra na plataforma, portanto mostrando quer os seus profissionais de saúde que têm assignados, quer consultas que tenha agendadas, mas também dois tipos de triagem, na perspectiva da pandemia em que vivemos, portanto uma triagem focada naquilo que é a Covid-19 e uma triagem genérica de outras questões de saúde. No que diz respeito a estas triagens, portanto, a nossa plataforma está dotada com um assistente virtual que acompanha o paciente na avaliação dos seus sintomas, através de um conjunto de perguntas e respostas vai direcionando e acompanhando o paciente para, aqui por exemplo, neste exemplo do caso do Covid, chegar a uma conclusão de uma determinada suspeita, qualificada entre leve, moderada ou alta, e definir um conjunto de ações que podem ser implementadas, quer seja por uma monitorização remota posterior, quer seja por direcionar do paciente a uma unidade de saúde, que decorre aqui desta interação entre a aplicação e o paciente. Mostrando aqui um bocadinho o que é a perspectiva do médico, o médico tem aqui no seu ecrã um dashboard que lhe dá a informação sobre um conjunto de questões relevantes, nomeadamente os pacientes que têm assignados, as próximas consultas que têm previstas na sua agenda e um acesso imediato às notas que registou de pacientes que tenha consultado recentemente. Destacaria também aqui a questão da videoconferência, que no fundo permite esta desmaterialização da prestação dos cuidados de saúde por implementação de uma consulta remota, uma teleconsulta, em que o profissional e o paciente têm aqui uma conversa, tal como nós estamos aqui a ter esta sessão, de forma totalmente não presencial, podendo também aceder a comunicação via chat. Destacando aqui que só o profissional pode contactar o paciente em videochamada e não o inverso. Destaco também aquilo que são o registro de sinais vitais, em que, como dizia, temos a possibilidade de ligar dispositivos externos para recolher dados de saúde, tensiómetros, balanças, outro qualquer dispositivo, desde que dotado de tecnologia Bluetooth,
que se liga com a nossa plataforma via as suas aplicações que temos para o universo Apple e Android, portanto em que o paciente pode ligar os seus dispositivos e fazer essa recolha de forma totalmente automática, ou, nessa impossibilidade, a recolha manual desse tipo de sinais, permitindo ao próprio paciente fazer aqui um acompanhamento desses mesmos sinais que vai introduzindo, sinais vitais, e permitindo também, na perspectiva do médico, aceder à monitorização de um conjunto de pacientes, portanto, onde ele vê um conjunto de pacientes que segue, com informação de acompanhamento, quer seja por via de introdução da informação que o paciente coloca na plataforma, quer por via de questionários que o paciente responda, quer por recolha de informação de outros profissionais de saúde, como por exemplo enfermeiros num acompanhamento remoto. Em suma, o que nós defendemos é que esta nossa plataforma estimula um novo modelo de prestação de serviços, que será sempre complementar àquilo que é o modelo atual, apoiado pela tecnologia, visando uma melhoria da qualidade do atendimento, da saúde dos cidadãos e facilitando o trabalho dos profissionais e tornando mais eficientes as instituições. Na perspectiva do paciente, entendemos que há aqui um conjunto de benefícios importantes, uma comunicação mais próxima com o seu profissional de saúde, o acesso à prestação de cuidados de saúde independentemente do local, evitando deslocações, reduzindo aquilo que são o tempo e o custo associado a esses mesmos cuidados, ao acesso a esses mesmos cuidados. Do ponto de vista da organização, estimula novos modelos de prestação de cuidados de saúde e de relacionamento com os seus pacientes, uma melhoria na eficácia da utilização dos seus recursos, um acesso a novos clientes sem a barreira geográfica e também com isto incluindo de forma mais efetiva pessoas dependentes e mitigando essa exclusão de pacientes com mais dificuldades em acesso a cuidados de saúde presenciais. Na perspectiva do profissional, entendemos que se favorece a relação entre o profissional e o paciente, que há um acompanhamento mais eficiente e mais próximo entre o profissional com os seus doentes e que permite aqui um conjunto de comunicações mais diretas e direcionadas com o paciente, enviando lembretes, avisos de informação que decorre das suas características e da interação entre estes intervenientes. Terminava com um conjunto de casos de implementação desta mesma solução, em que mostramos aplicações distintas para esta solução. Portanto, temos aqui o caso do Hospital São João de Deus em Barcelona, que utiliza como portal do paciente e que, portanto, toda a comunicação é feita de forma remota entre profissionais e pacientes nesta mesma plataforma. No caso do Hospital São Paulo também como portal de enfermagem, no acompanhamento e monitorização de doentes de forma remota, e no Hospital Belvides, que utiliza esta plataforma para telemonitorizar doentes com doenças crónicas do foro cardíaco, utilizando aqui algumas capacidades de que já falei, portanto, com conexão de determinados dispositivos externos, com questionários de controlo e um conjunto de alarmísticas criadas para trabalhar os resultados recebidos e, em determinadas condições definidas pelos profissionais, acionar um conjunto de intervenções e posteriormente comunicação com os pacientes, de forma a dar seguimento aos cuidados de saúde que precisam de ser implementados. Portanto, isto era um cenário um bocadinho pré-pandémico. Pós-pandemia, efetivamente esta utilização alargou-se também para o conceito de Covid-19 e temos vários clientes que utilizam esta plataforma, quer nas suas componentes de triagem e depois de acompanhamento próximo dos seus pacientes e definição de um conjunto de ações adequadas ao caso concreto de cada paciente neste contexto. Portanto, resta-me agradecer-vos o vosso tempo, estou totalmente disponível para posteriormente explorar convosco esta solução e responder às vossas questões adicionais que possam ter sobre a plataforma e explorá-la de uma forma mais vasta e mais ampla. Agradeço o vosso tempo e
estou disponível. Obrigada pela excelente apresentação, super clara, dentro do tempo, que é sempre também, muito importante também, e esta solução que se apresenta como um facilitador aqui, não é, do acompanhamento e da manutenção do acompanhamento dos nossos doentes. O segundo pitch é do José Paulo Carvalho, é fundador da UpCare, que é uma empresa dedicada a projetos de saúde digital. O José tem também uma vasta experiência na saúde, participa no projeto português de saúde digital AAL for All e no TICE Healthy, e durante 4 anos foi consultor em sistemas de informação aqui na Universidade Católica Portuguesa, Direção-Geral de Património e Ministério das Finanças. Durante 10 anos foi também diretor-geral numa organização portuguesa sem fins lucrativos e coordenou equipas de integração social e em projetos de telecuidado e outros. É licenciado em Teologia pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduado em Arquivística pela Universidade Nova e tem um MBA pela AES. Portanto, José, muito obrigada, é um prazer contar consigo hoje. Tem agora a palavra para a apresentação da vossa solução em telecuidados, em telemonitorização. Obrigada. Obrigado pelo amável convite. Eu vou fazer uma pequena apresentação daquilo que estamos a fazer hoje a nível nacional, principalmente, e com reflexo a nível internacional. E o meu tema, efetivamente, é mostrar aquilo que é o impacto em termos do Sistema Nacional de Saúde daquilo que fazemos quando telemonitorizamos doentes crónicos. Eu já fui apresentado, sou o fundador da empresa. A empresa nasce, efetivamente, em 2012 e desde 2012 aquilo que estivemos a fazer foi projetos de pilotagem em relação a doentes crónicos e cujo objetivo era efetivamente monitorizar os doentes crónicos no seu domicílio. Portanto, desde 2012 iniciamos todo um processo e aquilo que nós quisemos criar efetivamente era construir o hospital em casa. Portanto, todo o nosso objetivo já desde 2012 era criar através de tecnologia um sistema que permitisse olhar o doente que está na sua casa e um doente crónico principalmente e que pudéssemos recolher informação e a partir daí iniciar o cuidado. De forma simples e logo desde o início do sistema, já em 2012, a nossa aposta foi logo em termos de aplicativos de mobile. Obviamente que o iPhone ainda estava a iniciar, os Androids ainda estavam a iniciar, mas a nossa aposta era que, a nossa visão era que efetivamente o smartphone ia ser o gateway de informação. Portanto, e toda a nossa aposta foi logo nesse sentido. E utilizar o smartphone para recolher informação através de casa do doente. O segundo aspecto foi criar algoritmos de analítica, portanto, já falo que é inteligência artificial, eu diria que ainda estamos um bocadinho longe da inteligência artificial, mas o que fizemos foi, efetivamente, ao longo destes anos, trabalhar com mais de 12 hospitais e conseguir criar algoritmos que olham para a informação que chega de casa e poder triar essa informação. E a partir dessa triagem disponibilizar ao profissional de saúde toda essa informação que no fim do processo pode ter uma videoconferência efetivamente e uma videocall com o utente. Portanto, o processo é muito simples para nós e só para explicar como implementamos. Portanto, sob o ponto de vista de distribuição de sistema, hoje utilizamos o Android, a loja Android e a loja iOS para fazer a distribuição do aplicativo. Portanto, assim é fácil de estar logo disponível sob o ponto de vista da população. O segundo aspecto é que, sob o ponto de vista do nosso aplicativo, já temos cerca de 27 fabricantes conectados, de 6 em 6 meses atualizamos o nosso ecossistema, estamos a falar de que aquilo que são equipamentos médicos ou plataformas conectam diretamente com o aplicativo, seja eles da A&E, da Nonin, a Roche, por exemplo, etc. E todas estas marcas podem nos dar a informação. Portanto, o que nós queremos, efetivamente, não é fazer fabricante de equipamentos médicos, queremos é pegar nessa informação e poder utilizá-la no nosso sistema. A partir do momento em que o utilizador utiliza este nosso sistema e o nosso aplicativo móvel, é treinado a fazer as suas medições. Estas medições nós tentamos também não alterar aquilo que já é um processo, por exemplo, os diabéticos já sabem fazer e utilizar os seus glucómetros, o tensiómetro também é algo que é fácil de utilização, etc. Portanto, são
ritmos que são já adquiridos per se, do ponto de vista da utilização, e que nós aproveitamos para beneficiar a plataforma. Claro que depois dessa análise existe aquilo que nós temos, que é o feedback clínico. O feedback clínico reflete-se de várias formas. A primeira é que, efetivamente, o dashboard apresenta-lhe aquilo que é o protocolo clínico que está desenhado para aquela pessoa, portanto é individualizado, e ela sabe logo se está bem ou está mal, até por um sistema de cores. Eu devo referir que hoje nós temos pessoas entre os 40 e os 95 anos a utilizar o sistema. Portanto, isto hoje é muito abrangente, porque efetivamente a interpretação com o sistema de cores facilita aquilo que é a sua ação. E depois podemos automatizar mais ou automatizar menos aquilo que é o feedback do ponto de vista dos bots. Podemos dar a fazer comunicação direta por notificações, por SMS, por um bot que telefona e fala com a pessoa. Portanto, podemos estar a esse nível, mas obviamente que há outro nível que não tem essa capacidade ou não tem tanta abertura, portanto temos que ir para outro sistema. O que é que significa? Que, sob o ponto de vista central, todo o algoritmo é analisado e, por um lado, tem um sistema de triagem que vai olhar para a informação e traça aquilo que é o estado de saúde e analisa o estado de risco, e aqui não é só uma alarmista em relação a um valor, tem a ver com correlação de informação e fazer efetivamente a perfilagem daquele doente, e a partir daí poder o profissional de saúde poder fazer uma intervenção direta. E essa intervenção direta passa por uma teleconsulta. Isto é, no nosso sistema, as teleconsultas já temos integradas há mais de 2 anos. Obviamente que agora o Covid fez uma abertura dos profissionais de saúde à utilização deste tipo de ferramentas, mas para nós é apenas um módulo do nosso processo. Portanto, nós vemos como todo um processo de triagem, como alguém que vai a uma urgência e que a partir daí é triado e depois vai falar com o médico. Portanto, e todo o nosso sistema faz este processo. O que é que eu quero dizer com isto? É que, efetivamente, nós hoje, com a recolha de 127 data points que temos de recolha a partir do smartphone, nós conseguimos olhar para uma gestão completa de doentes crónicos que passam pelos hipertensos, pela insuficiência cardíaca, pelas DPOCs, pelo acompanhamento na área da nutrição, do sono, da gravidez. Portanto, e então aí uma mesma plataforma possibilita logo uma abrangência total. O que nos traz hoje, que é o nosso impacto, que hoje é visível, eu quero trazer 3 casos portugueses que estão publicados e que acho que são importantes mostrar. O primeiro tem a ver com doentes da DPOC, portanto, nós com o Hospital de Coimbra estivemos já desde 2015 a fazer monitorização de doentes da DPOC e ao longo de 3 anos, no fim de 3 anos fizemos a análise, está publicado pelo SNS, conseguimos provar e que houve efetivamente uma redução de 50% na readmissão hospitalar e em 30% da visita destes doentes ao hospital. Se olharmos para outro projeto, por exemplo, que fizemos com a USLA, com o Litoral Alentejano, em que envolve os cuidados primários, o Hospital de Santiago de Cacém e a comunidade, aí o impacto ainda foi superior. Portanto, nós conseguimos não só provar que houve uma redução naquilo que é a reanimação hospitalar, mas também diminuímos as visitas aos cuidados primários e as urgências também nesses mesmos cuidados primários e no hospital. E como importante também, do ponto de vista de produção, porque nós olhamos o nosso sistema como um sistema de produção efetivo, também diminuímos o tempo de hospitalização. No caso da insuficiência cardíaca, olhando para a Covilhã, portanto para o Hospital da Cova da Beira, Centro Hospitalar da Cova da Beira, este caso nós vou dar mais realce e vamos depois ver qual é o impacto efetivo do ponto de vista económico. Se olharmos, nós conseguimos reduzir efetivamente em 56% a readmissão hospitalar. Como o nosso algoritmo começa a detectar, numa fase inicial, a deterioração do doente, nós conseguimos detectar mais cedo e encaminhar esse doente em melhor estado para o hospital. Isto permite 2 ações. A primeira é que reduzimos em 45% o número de dias da hospitalização. Isto é, o doente hoje, até a discussão que se tem com o hospital, é que estes doentes já vão mais para um hospital de dia que propriamente ir para uma urgência ou ser encaminhado para uma consulta externa. O segundo ponto é que, como detectamos mais cedo os episódios, também podemos intervir online mais cedo, o que é que nos permitiu diminuir em 85% os episódios de urgência. E aqui é muito importante porque 60% dos casos têm a ver com medicação ou ajustes de medicação ou não toma de medicação. Portanto, tem a ver com compliance de medicação, efetivamente. Portanto, e ao medirmos isto, obviamente criamos uma qualidade de vida superior naquele doente e, obviamente, diminuímos a taxa de mortalidade.
Portanto, e aqui é um fator muito importante para nós e é de orgulho, porque efetivamente o que estamos a provar é que o sistema de telemonitorização pode ter um outcome clínico muito importante, mas por outro lado tem uma qualidade de vida superior para o próprio doente. Portanto, está provado e há mais estudos que vêm demonstrar isto. O que eu queria mostrar hoje, que é aquilo que é a nossa efetividade, portanto, para nós olhamos para a telemonitorização já não como um piloto, isto já devia ser produtivo, devia estar em escala. E fomos buscar aquilo que é o estudo que foi publicado este ano, sob o ponto de vista de insuficiência cardíaca em Portugal, e aquilo que nos traz em termos de dados, que eu quero vos trazer, é isto. Eu faço contas simples, porque depois existem outras discussões, obviamente, mas isto são as contas simples. Isto é, a insuficiência cardíaca em 2014 gastou-se 299 milhões de euros para tratar doentes. Estamos a falar de um universo de doentes na ordem dos 249.592 doentes a nível nacional. Se nós pegarmos em 10% destes doentes, que são efetivamente, segundo este estudo, aqueles que têm o maior impacto naquilo que é o consumo hospitalar e onde também para nós podemos efetivamente introduzir a telemonitorização, vamos ver que o custo destes eventos podem ser baixados. Se aplicarmos o racional, efetivamente, daquilo que é a nossa redução efetiva, quer no internamento hospitalar, quer na redução das urgências, nós atingimos uma poupança de 48 milhões em termos da população nacional. Portanto, hoje, o que eu quero vos mostrar é que, efetivamente, há muita discussão sobre como é que vamos poupar no sistema, é mudá-lo. Isto hoje significa que os sistemas de telemonitorização, os sistemas de telemedicina, têm um impacto direto e efetivo naquilo que é o cuidado. O que tem que acontecer é quase como o Covid veio demonstrar, uma mudança de mentalidade e de processo. Portanto, isto é que deveríamos aproveitar, quando se fala muito na digitalização e daquilo que é a digitalização da saúde, é isto, é analisar friamente aquilo que são números, ver onde é que há impacto de consumo e implicar efetivamente sistemas de telemonitorização que nos traz esse benefício direto do seu ponto de vista de investimento. Aqui os desafios, para mim, é efetivamente modelos de financiamento. Isto é, nós não estamos, a nível nacional, a criar um modelo de financiamento para este tipo de tecnologia. Portanto, o que existe acordo com a de telemedicina, mas isto não é suficiente. Nós tivemos a sorte de participar na Bélgica naquilo que foi a pilotagem em 2017, 2018, pilotos exatamente como fizemos em Portugal, daquilo que o governo quis analisar sob o ponto de vista de impacto. Ele viu que de facto tinha um impacto. Em setembro deste ano eles lançaram uma plataforma chamada mHealth Belgium, entre os quais as entidades, a partir do momento em que tenham a plataforma certificada a partir de marcação CE e equipamento médico, podem se candidatar, tem 3 fases de acompanhamento e no fim, atingindo as 3 fases de acompanhamento e de certificação por parte da plataforma, podem ser prescritos como um medicamento. Isto é, os belgas hoje, os sistemas de telemonitorização são prescritos como um medicamento. E é assim que eu também tenho a visão. Isto é, a telemonitorização é melhor que um prescritor, que é o médico, sabe se vai ter impacto ou não no seu doente na utilização. Então devia ser uma prescrição clínica. Para ser uma prescrição clínica, as plataformas que hoje existem em mercado têm que estar certificadas para isso e têm que ter essa capacidade. Também para terminar, a Obcare obviamente está certificada e é um fabricante, estamos no processo obviamente de certificação como classe 2B neste momento em termos de plataforma, com os diversos registros. É com muito orgulho que somos uma Microsoft Preferred Solution, portanto hoje estamos a trabalhar muito com a Microsoft a nível europeu, introduzindo em alguns mercados este sistema, portanto nós não trabalhamos só em Portugal, já estamos a utilizar em outros países e a entrar efetivamente nos países, provando que efetivamente a sua efetividade, e é muito importante, obviamente, também olhar para o nosso hoje portfólio a nível nacional, que temos vários clientes distribuídos e que nos permitem cada vez mais melhorar aquilo que é o nosso algoritmo e a forma de trabalhar. Também não podia deixar de apresentar a minha equipa, porque é com eles que eu consigo fazer e das ideias e das loucuras que temos como projetos e estratégia, são eles que nos permitem fazer. Obrigado. Obrigada José Paulo, fantástica a apresentação e obrigada por fazer esta apresentação até um bocadinho mais abrangente. Obviamente que a solução é bastante atual, mas faz aqui o ponto com o acesso e com o financiamento, e estes exercícios de impacto são sempre muito interessantes.
Vamos passar já rapidamente para o próximo pitch. Vamos ouvir agora o Pedro Serrano. O Pedro Serrano é fundador e sócio-gerente da Cave Digital. A Cave Digital, ao longo de 2 décadas, criou, desenvolveu e continua a trabalhar e evoluir a Smart Governance, que é um produto que possibilita a grandes organizações de transitarem de práticas de governance antiquadas para práticas mais ágeis, mais modernas. O Pedro, aliás, queria só complementar que esta é uma solução que tenta revitalizar a tomada de decisão a nível não só de Conselho de Administração, mas o Pedro vai ter essa oportunidade de nos mostrar agora. Pedro, obrigada pela sua participação. Força, fale-nos mais sobre a Smart Governance. Ok, então eu hoje venho partilhar convosco sobre o Smart Governance, que é um produto português e que procura, como foi referido, ajudar grandes organizações a vencer este tipo de desafios. Nós acreditamos que qualquer grande organização que continue a operar com práticas de governance que podem ser modernizadas, vai continuar a sofrer deste tipo de impactos, desde impactos na agilidade, o tempo que passa até se conseguir ter as decisões, e todos nós vivemos isto no dia-a-dia, queremos propor coisas, queremos fazer acontecer, e até se obter uma decisão, até que o processo formal aconteça, é o que é. Ninguém está a medir quanto é que isto custa às nossas organizações, mas só no tempo das pessoas conseguimos ter aqui uma pequena obscenidade de dinheiro todos os meses ou anualmente, como quisermos, mas depois há também o impacto no próprio custo de oportunidade, ou seja, tudo aquilo que podíamos estar a fazer acontecer, tudo o que podíamos estar a conquistar e que não estamos porque estamos presos nestes processos. Depois há coisas como o próprio impacto ambiental para aquelas organizações que ainda imprimem papel, mas também nas próprias vidas das pessoas. É muito comum, por exemplo, cargos de alta direção, membros de conselho de administração, as equipas que secretariam os conselhos de administração, recorrentemente terem, eu vou utilizar mesmo o termo, noitadas quase todas as semanas, porque há uma urgência, porque há um prazo para cumprir, o que seja, e o processo não está oleado. E para as próprias lideranças também olharem para baixo, para as estruturas que governam, e essas estruturas serem opacas, serem densas, serem difíceis de ler, também não é bom. É a mesma coisa que estarmos a conduzir um carro e irmos descobrir que temos um problema daqui a 6 meses, é que estamos a ir na direção de uma árvore, não é? E mesmo do ponto de vista de compliance, se eu estou a fazer acontecer estes processos em papel, ou, por exemplo, aqueles que já tenham transitado, por exemplo, para o e-mail, um dia que um destes processos dê origem a um problema, qual é que vai ser o meu plano? Vou montar o puzzle de pedir às pessoas acesso aos seus e-mails e andar a lamber papel, isto nem sequer é execuível, não é? E para além disso também vivemos uma época, seja motivado por esta crise que estamos a viver da pandemia, seja por qualquer outra adversidade que se apresente, nós temos que agir, temos que nos preparar e temos que estar prontos sempre para o pior cenário, temos que ter a capacidade de manter as nossas organizações a funcionar, a nossa cadeia de comando a fluir, para que as nossas operações não entrem em estagnação e não sejam impactadas. Por isto, temos que ter a capacidade de, por exemplo, se tivermos que aplicar práticas de contenção ou de distanciamento social, as coisas têm de continuar a funcionar, nós temos que continuar a ter acesso à informação em tempo real e, acima de tudo, estejam as pessoas onde estiverem, a organização tem de continuar a ter memória e, inclusive, a sobreviver à rotatividade das pessoas. E, por fim, aqueles que lideram têm que liderar dando o exemplo. Não faz sentido nós queremos que a nossa organização seja mais ágil e depois quem está a liderar continuar a fazer as coisas lentamente e por papel e ser aí que as coisas afunilam, não é? E é nesse sentido que nós criámos o Smart Governance, que, como referi mais uma vez, é um produto português, onde procuramos ajudar uma grande organização a implementar o seu ecossistema de tomada de decisão, aquilo que é o seu sistema nervoso central. E aí estamos a falar não só daquilo que se passa nas hierarquias, inclusive incluindo a poderem ter as próprias regras de delegação de competências, quem é que pode aprovar até quanto,
e por aí adiante, mas também as estruturas de governance, o próprio Conselho de Administração, os diversos comitês que existam e comissões, e para além disso suportamos também cenários multi-organizacionais quando estamos perante um grupo de organizações, imaginem um centro hospitalar ou um grupo de saúde, não é? Dando aqui um exemplo prático, nós genericamente chamamos proposta a tudo o que seja submetido a decisão. Está-se a propor algo, daí usarmos o termo proposta. E então o autor da proposta elabora a sua proposta digitalmente e centralmente no Smart Governance, pode recrutar uma equipa de pessoas para virem trabalhar ombro a ombro consigo a construir a proposta, inclusive em cenários de coedição. Eu, o Ricardo e o Zé Manel podemos estar os 3 ou os 4 ou os 5, o que seja, a trabalhar em simultâneo sobre a mesma proposta, a construir esta proposta. Depois, quando finalmente temos a proposta madura, eu posso submetê-la à aprovação superior, na cadeia de comando, não é? E aqui podemos ter tantos níveis quanto os que sejam necessários. Subindo à minha chefe, a minha chefe pode sentir que ainda quer pedir um parecer jurídico, ou um parecer técnico, ou perguntar ao financeiro se há cabimento para fazermos isto. Isto vai subindo na hierarquia até chegar ao vogal que seja responsável por aquela área, não é? Que tenha aquele pelouro e que terá que decidir se é uma coisa que cai na sua delegação de competências ou se é um assunto que tem que ir a Conselho de Administração. Se for o caso, é submetido para agendamento, vai ser constituída a agenda, há de haver a divulgação da agenda e depois a própria reunião do Conselho de Administração faz parte do processo e acontece também no Smart Governance num formato desmaterializado. O que permite, nós tivemos vários clientes que, veio o estado de emergência e as suas organizações continuaram a operar da mesma forma, a diferença foi que as pessoas estavam em casa. Posto isto, no final da reunião, quem está a secretariar a reunião carrega num botão e a minuta de ata é gerada automaticamente, e depois para cada uma das propostas que obteve decisão é ainda possível fazer-se o encaminhamento para execução, seja para o autor ou para qualquer outro interveniente que seja relevante atribuir-se a responsabilidade por executar. E é justamente esse o ponto que eu quero fazer aqui, que é, nós não nos ficamos por obter a decisão, a seguir há que atribuir a responsabilidade por fazer acontecer aquilo que foi decidido. Com isto, nós conseguimos imaginar as diversas estruturas hierárquicas a submeterem propostas, umas que ficam decididas pelo caminho porque determinados indivíduos têm delegação de competências para aprovar e aprovam e decidem os assuntos, outras que não, que têm que vir a CA, a Conselho de Administração. E suportamos também que mesmo este órgão possa também submeter a outro. Imaginem, por exemplo, uma coisa que sobe até ao Comitê da Ética e do Comitê da Ética vem ao Conselho de Administração ou qualquer outro cenário assim do género. E é justamente essa a visão que nós queremos levar aos clientes, em que podemos ter todo o nosso ecossistema, hierarquias e os diversos comitês, comissões e conselho implementados em Smart Governance, a viver e a acontecer e a fazerem parte dos mesmos processos no Smart Governance. Para além disso, suportamos também cenários multi-organizacionais, como referi no início, onde eu posso ter o ecossistema de tomada de decisão de cada uma destas organizações, inclusive, por exemplo, imaginem, eu posso ter uma proposta a nascer, alguns numa hierarquia do Hospital X, que vai subindo na cadeia de comando, subindo até ao seu CA, e do seu CA, por exemplo, vir ao CA do centro hospitalar ou da casa-mãe. Pronto, isto depois, cada caso será um caso. Mas, acima de tudo, aqui o que queremos frisar é que conseguimos suportar até cenários mais complexos que envolvem várias organizações. Esta experiência não só acontece, por exemplo, num grupo hospitalar, como acontece num grupo financeiro, como é o caso de uma Caixa Geral de Depósitos, de um crédito agrícola, de um BPI, por exemplo, são também exemplos. Ok? Por fim, gostava de vos convidar a verem uma demonstração. Eu deixo aqui os meus contactos e também do nosso site, e estamos disponíveis para partilhar convosco em detalhe o funcionamento do nosso produto. Ok? Muito obrigado.
Ok, Pedro, muito obrigada. Excelente. Focou uma série de pontos fracos que todos os gestores de instituição de saúde, e não só, como também acabou por falar, sentem na pele, se não todos os dias, quase todos os dias, não só a nível da gestão de topo, mas também a nível da gestão intermédia. Portanto, fantástico, obrigada. Vamos passar já para o último pitch desta manhã, desta sessão. Temos connosco o Jorge Correia, que vai fazer o pitch da Partnership Shift Consulting. O Jorge tem mais de 20 anos de experiência no desenho e implementações de soluções em diversas indústrias, incluindo também o setor da saúde. E tem experiência na direção de projetos em mais de 30 países. Já teve aqui, tem uma vasta carreira internacional pela Europa, Ásia, América Latina e América do Norte. E na Shift Consulting lidera o setor da saúde. Jorge, muito obrigada por estar aqui connosco, por ter aceitado este desafio. Fale-nos então sobre a vossa solução para gerir espaços, para gerir acesso e que é obviamente super pertinente e muito importante para os dias que estamos a atravessar. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar hoje presente na 8ª conferência da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, neste painel da Microsoft, dos quais somos parceiros. E, efetivamente, como dizia, a questão da gestão dos espaços passou a ser algo muito premente e foi uma necessidade quase de urgência. Não vou referir a palavra de emergência, porque neste contexto a emergência tem efetivamente outro significado. Mas foi uma necessidade que existiu numa lógica de urgência e motivada essencialmente pelo Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim de Vila do Conde, da doutora Rita Veloso, que é administradora, que tomou a iniciativa e que nos lançou o desafio de rapidamente conseguirmos encontrar uma solução desse ponto de vista. A Shift, como vos referia, é um parceiro Gold, portanto é um parceiro do Microsoft, não é? Nós temos tido aqui, temos essencialmente duas grandes áreas de negócio, uma que tem muito a ver com ferramentas de apoio à decisão e de gestão de projeto, nas quais temos uma presença muito interessante, nomeadamente em instituições de saúde, públicas e privadas, não é? Mas também noutras áreas que não são só da saúde. Não é? Nós, no ano passado, realizámos mais de 60 projetos em mais de 20 países, temos escritórios aqui em Lisboa e no Dubai, mas enfim, mas estamos presentes em muitos outros países, de onde fazemos a partir dos escritórios que temos. Não é? E hoje em dia muito também a partir das ferramentas que usamos, nomeadamente o Teams, que nos permite chegar a mais clientes. Por exemplo, entramos recentemente na Arábia Saudita sem nunca lá ter ido. Se me perguntassem em janeiro se isso seria algo provável, diria que não, porque a sociedade árabe, muito orientada à relação, seria altamente improvável sem viajar lá, sem ir várias vezes e tudo isso. E, enfim, o mundo mudou. Estamos num mundo que é completamente diferente daquele que conhecíamos em janeiro e todos nós tivemos que nos adaptar. Não é? Estes são alguns dos exemplos de clientes que temos, nacionais também, com certeza. Vemos aqui uma das referências na área da saúde, por exemplo, cá em Portugal, mas clientes internacionais também, em Singapura, Emirates no Dubai, Etihad em Abu Dhabi, enfim, várias referências internacionais que temos, a Procter & Gamble. Como é que surgiu esta necessidade? Esta necessidade surgiu a partir, nomeadamente, do hospital, do centro hospitalar da Póvoa de Varzim, Vila do Conde. Surgiu no final de março, início de abril, em que, efetivamente, depararam-se com uma circunstância que é os dois refeitórios existem, tanto na unidade de Póvoa de Varzim como na unidade de Vila do Conde, não podiam ser usados na sua totalidade, pelo número de pessoas que habitualmente eram usados. Criar aqui um sistema de gestão de acessos com torniquetes ou com biométrica, por aí fora, era relativamente complicado e moroso, e por isso foi-nos lançado o desafio de como é que poderíamos encontrar uma solução desse ponto de vista. Não é? Uma solução pensando aqui em várias dimensões, não é? Quer na ótica programada daquilo que está a acontecer, ou seja, dos vários profissionais de saúde que
têm que organizar a sua ida ao refeitório para as refeições, para os dias seguintes, mas também para aqueles, por exemplo, que estão de urgência, não é? E que, sem terem programado anteriormente, porque é difícil desse ponto de vista, verificarem quais é que são os períodos de tempo que efetivamente estão disponíveis e se posso ir almoçar agora ou mais daqui a um bocado, ou é preferível ir mais daqui a um bocado, sem que existam filas de espera e sem que existam aglomerações e, por outro lado, gerindo de forma eficaz o tempo das equipas que estão nesse momento, nesse turno, a efetuar a urgência, não é? Este desafio foi aceito por nós e foi aceito por nós aqui com grande confiança nos tempos de hoje, porque estamos a usar uma solução tecnológica. Eu não vos quero maçar aqui com questões muito técnicas, mas uma solução tecnológica que é a Power Apps, portanto, da Power Platform da Microsoft, que nos permite acelerar e muito a construção e a entrega de uma solução deste género ou de outras. Ou seja, naquilo que há uns anos atrás, normalmente a unidade de tempo se media em semanas ou meses para entregar, para desenvolver um software e entregar uma aplicação, com esta plataforma de Power Apps, nós passámos a diminuir essas semanas ou meses para dias ou semanas, de acordo com a complexidade daquilo que temos, não é? E assim foi. E esta solução foi desenvolvida em muito pouco tempo, como podem ver aqui neste ecrã da apresentação, o dia 10 de abril, portanto foi algo... 10 de abril não foi o dia de lançamento, mas foi algo muito rápido que efetivamente aconteceu. Eu iria partilhar o ecrã. Agora julgo que conseguem ver o ecrã com a apresentação da solução propriamente dita. Eu mudei aqui o ecrã, pedia-vos só que me confirmassem que efetivamente estão a ver, não é? Em que aparece o ecrã na vertical, tal como se estivéssemos a ver um telemóvel. Muito bem, muito obrigado. Como estamos à distância, não conseguimos todos saber aqui o retorno da imagem, por isso é sempre bom confirmarmos desse ponto de vista. O profissional de saúde que está de urgência, por exemplo, no dia hoje, 20 de outubro, ele já não consegue ver a ementa disponível, porque já estamos mesmo em cima da hora do almoço, são 12h47, bom, alguns já estarão a almoçar na Póvoa de Varzim ou Vila de Conde, mas ele vê, por exemplo, que eu estou neste momento na urgência, são 12h48, eu às 13 consigo almoçar, ou seja, se for daqui a uns minutinhos, tenho a verde a possibilidade de entrar, mas à 1h30 não devo dirigir-me ao refeitório, porque da 1h30 às 2h, efetivamente, todos os lugares já estão tomados. Mas depois às 2h já o posso fazer, não é? Ele está deste lado, precisamente para a pessoa poder segurar com o telemóvel e, usando só uma mão, ter a possibilidade aqui de consultar, não é? Mas, por exemplo, eu vou ficar de urgência, tanto da parte da manhã, portanto, vou ficar de urgência o dia, não é? Estou a fazer, por exemplo, 24 horas de urgência e desejo fazer a reserva do meu jantar, não é? Tenho aqui a possibilidade, eu estou na Póvoa de Varzim, se eu estiver em Vila de Conde, carrego aqui, portanto é muito fácil de mudar a localização. Eu, por exemplo, vou jantar, aquilo que me dá jeito é às 19h30 e vou escolher rissóis de carne. Okay? Faço a minha reserva e tenho aqui a reserva efetivamente efetuada. Se eu desejar já, porque no dia seguinte tenho aqui outra, por exemplo, na quinta-feira, e já sei que na quinta-feira vou estar de serviço novamente, eu posso, à 1h, por exemplo, e maruca gratinada com legumes e faço novamente a reserva. E vou vendo aqui a sequência das reservas que efetivamente estão efetuadas. Não é? Fiz a minha reserva e, entretanto, tomei a decisão de que, bom, entrou um caso complicado agora, eu vou mesmo, o melhor é eu ir almoçar às 2h, porque à 1h30 já não consigo, e à 1h com o caso complicado que entrou já não consigo. E vou fazer aqui a minha reserva. A partir do momento em que eu fiz a minha reserva, não é? No meu telemóvel vai-me aparecer precisamente este ecrã que estão a ver, enquanto eu estou na linha do refeitório, apresento este ecrã e esta é a minha senha, entre aspas, por referência aos refeitórios que eventualmente usam senhas com as marcações, e aqui tenho efetivamente a visibilidade e posso mostrar na linha de caixa. Não foi selecionado prato porque eu não tinha tempo de antecedência suficiente, não é? Mas se eu for ver as minhas reservas, eu vejo que nos outros dias foram selecionados os pratos. O que é que isto permite? Permite também aqui, nos serviços de nutrição,
não é? Do ponto de vista do alinhamento das emendas e também do ponto de vista de quem está a fazer a preparação, tem visibilidade, portanto, as equipas que estão na confecção das refeições, elas sabem quantas refeições é que vão ser servidas de cada um dos pratos escolhidos, o que permite, efetivamente, eliminar desperdício alimentar, não é? E mais ou menos a que horas é que vai acontecer o serviço de cada um dos pratos, não é? O que permite aqui otimizar todo o sistema. Depois aqui no perfil eu tenho aqui a opção de localizar este ou aquele, portanto, muito bem. Se entretanto eu tive aqui mais um imprevisto e não posso almoçar às 2, quero almoçar às 2h30, eu vou aqui, seleciono, guardo a minha reserva e efetivamente faço a alteração e o meu ecrã muda novamente. Como estão a ver, tudo isto foi desenhado de forma que seja muito fácil e muito simples e intuitivo, e a grande vantagem aqui foi termos uma resposta muito rápida, em que a unidade de tempo deixou de ser semanas ou meses, como acontecia antigamente, usando esta tecnologia de Power Apps, em que nós conseguimos responder em dias ou semanas, de acordo com a complexidade daquilo que está a ser efetivamente construído. Não é? Nós fizemos e continuamos a disponibilizar, até porque nesta segunda vaga, infelizmente, as coisas estão a complicar-se de novo. Portanto, todos os hospitais públicos que assim o desejem, nós disponibilizamos a aplicação tal como está, gratuitamente, e temos todo o gosto em disponibilizá-la dessa forma. E é a nossa forma também de contribuir aqui um pouco, não é? Daquilo que sabemos e daquilo que é a nossa área de especialidade, enfim, no combate à pandemia. E agora, se calhar é melhor terminar, porque julgo que existe aqui a oportunidade também de serem colocadas questões. Estamos a 8 minutos do fim do nosso painel, portanto não vos maçando mais aqui com apresentações. Estarei disponível, tal como todos os outros colegas de painel, para as questões que desejem colocar. Fantástico, Jorge, muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou começar já também aqui então a colocar questões e começo já consigo. Isto é muito mais do que uma solução apenas para gestão de espaços, não é? Portanto, acaba por dar uma solução que vai para além chega até ao controle do desperdício alimentar, abrange também a questão da nutrição e aqui pode ter implicações também a nível de bem-estar e de nível de saúde ocupacional, se quisermos. Portanto, acho que há dados da utilização que já estão a fazer na Póvoa do Varzim, têm dados, conseguem partilhar acerca desses resultados? Sim, neste momento, quer dizer, a doutora Rita Veloso será a melhor pessoa desse ponto de vista, porque é a administradora e foi aqui a líder deste projeto, não é? Mas a informação que nós temos, e temos estado em contacto próximo, é que tem estado a ser utilizado diariamente, portanto, nas duas unidades do centro hospitalar, não é? Passou a ser de utilização diária para todos os profissionais de saúde, não é? Portanto, dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares, portanto, do pessoal administrativo também, não é? De forma a facilitar aqui o acesso ao refeitório em condições de segurança, não é? E também desse ponto de vista otimizou-se aqui, de facto, a questão da confecção das refeições, não é? Outro desafio que temos agora para implementar, que está a ser preparado, é fazer o pagamento também, não é? Ou seja, é associar a componente de pagamento a esta, enfim, é a novidade da próxima versão. Ao perfil do utilizador, não é? Exatamente. Exatamente, ou seja, a pessoa quando, portanto, fazer o pagamento com MBWay e do ponto de vista daquilo que é o acesso ao refeitório, de facto não existe aqui a pessoa ou a entregar dinheiro ou a digitar números num terminal de multibanco, tudo isso, ou seja, tudo decorre na aplicação. Sim, é uma solução fantástica, portanto, quem está aí desse lado, o Jorge acabou de anunciar que está disponível para os hospitais do SNS, não é? Portanto, muito obrigada, fica aqui o repto e o aviso. Em relação às duas primeiras apresentações, pela Ana e pelo José Paulo, há aqui uma questão que é comum para os dois, que tem a ver com a interoperabilidade, portanto, a interoperabilidade neste caso com o processo clínico eletrónico. Ana, pode, se calhar começava por si a resposta a esta questão.
Sim, a nossa solução integra com uma solução de registro clínico eletrónico, portanto faz parte de toda uma solução que nós temos que é transversal a todas as áreas hospitalares, portanto que suporta desde a componente administrativa à componente clínica e que portanto a nossa solução integra quer com a nossa solução de telemedicina, integra quer com a nossa solução, quer com outras soluções que possam residir nos clientes. Ok, portanto tem esse caminho feito já com o processo clínico, com o registro clínico eletrónico. José Paulo. Eu acho que a questão é um bocadinho mais abrangente, porque nós em Portugal, de cada hospital tem um registro clínico. Exato, e não é diferente, exatamente. E a maioria não tem capacidade de intercomunicar, portanto, o que significa que nós hoje, para dar exemplo, nós temos 27 fabricantes integrados, portanto, nós não somos experts em interoperabilidade, mas depois quando é para dar dados para o Estado, bate numa barreira. Temos obviado nisso, obviamente. Dou um exemplo, por exemplo, com hospitais, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, na área da teleconsulta, que utiliza a nossa plataforma, integramos efetivamente, portanto, com o S-Clínico, obviamente com um processo de trabalho em conjunto, e fizemos essa integração. Na parte da telemonitorização, portanto, também integramos com outros sistemas. Eu diria que, por exemplo, na área privada, mais fácil, porque obviamente utilizam também sistemas privados e nós conseguimos fazer essa interface. Mas eu só deixaria aqui uma nota. Eu sou a favor de standards, o que significa que há um standard hoje que está a ser implementado, que é o FHIR HL7, é um standard que a indústria está a adotar, nós todos devemos caminhar nesse sentido, o que significa que também o Estado deveria fazer esse caminho. Portanto, se todos nós formos de acordo com o mesmo standard, vamos poder ser interoperáveis entre nós. Portanto, eu diria que do nosso lado é transparente e somos interoperáveis, a questão é do lado lá se é ou não é. Exato. Não, a resposta vai muito em linha também com uma sessão que tivemos hoje de manhã sobre a interoperabilidade, que depois aproveito já para fazer aqui a comunicação, que vão estar todas estas apresentações vão estar disponíveis no YouTube da APA, e tem precisamente a ver com isso, não é? Com as normas, com os standards, com a linguagem que estamos a adotar e que todas estas soluções adotam. O HL7 portanto, este normativo que devia ser, obviamente, adotado e cada vez mais cumprido, um requisito obrigatório. Pedro, há aqui uma questão colocada para si que tem a ver com a solução. O quão customizável, passa aqui a expressão, é a solução da Smart Governance e se permite o upload de documentos, de modelos que já são utilizados por cada hospital ou se são criados na própria plataforma e se funciona com o racional dos perfis de acesso, não é? E até que ponto é que depende do desenho do processo dentro do hospital? Ok, são várias perguntas. São. Começando se calhar pela parte final, é assim, é possível há vários perfis na aplicação e para além disso a própria aplicação também, consoante os processos que estejam configurados, também há perfis dinâmicos, ou seja, a mesma pessoa num contexto diferente em que o processo se encontre, está mais abaixo ou mais acima no perfil, por exemplo, consoante o estado em que esteja determinada proposta. Okay. É possível também, por exemplo, o próprio template de minuta, de minuta de ata, a tal minuta de ata que é gerada automaticamente, também é sempre o do cliente, e o próprio template de proposta também é sempre o do cliente. E ainda tinha mais uma questão... a primeira de todas... Essa é uma solução customizável, não é? Portanto, depende da organização. E o produto é bastante abrangente, do ponto de vista de tudo o que é possível configurar. Só para terem uma ideia, só em configurações gerais, estamos a falar de 300 e tal configurações gerais possíveis, por isso imaginem só a quantidade de combinações possíveis de fazer, fora depois das configurações ao nível de cada processo hierárquico, e também por board, porque é possível, por exemplo, para o Conselho de Administração ter determinadas configurações e o comitê ao lado ter outras configurações distintas. E para além disso, mesmo aquilo que o produto hoje não faça,
como nós detemos o produto, é um produto desenvolvido na nossa empresa, temos também a capacidade de fornecer customizações ao produto. Okay. Agora, para terem uma ideia, o mesmo produto que eu tenho instalado, por exemplo, no Hospital Amadora Sintra, é exatamente o mesmo produto que está na Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, isto acho que dá para entender a flexibilidade e a abrangência que o produto consegue cobrir. Estamos a ver aqui 2 clientes com uma natureza completamente distinta, não é? E acho que isso também serve para ilustrar. Ou na Galp, por exemplo, que é uma empresa cotada em bolsa. Ok? Ok. Bom, obrigada. Estamos todos de parabéns. Cumprimos o tempo à risca. Queria agradecer aos 4 pela vossa participação nas conferências de valor da APA e a todos aí em casa e no trabalho, pela participação nesta sessão. Os contactos dos participantes desta sessão vão estar disponibilizados também no canal da conferência e no canal do YouTube da APA. E esta sessão também vai ser depois lá carregada. Portanto, queria agradecer a todos, muito obrigada. Vamos agora para o intervalo de almoço da conferência, mas queria dizer-vos que preparámos uma tarde dedicada ao tema da liderança. Vamos ter o lançamento da Bolsa Capital Humano. E depois, no final do dia, a apresentação do Prémio Saúde Sustentável, com a participação e os comentários da doutora Maria de Belém, da doutora Maria do Céu Machado e do doutor Alberto Campos Fernandes. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigada.